com a médica ginecologista Luciana dos Anjos. Tudo bem, Luciana? Seja muito bem-vinda ao Tom Maior. Muito obrigada, Paloma. Obrigada ao Johan pela oportunidade de estar aqui contribuindo um pouquinho com a informação da população sobre essa doença tão importante para as mulheres. E para a gente já começar entrando no assunto, doutora Luciana, eu queria que a senhora falasse o que é a endometriose. Endometriose é quando a gente tem células de dentro do útero, do endométrio, fora do útero. Então, essas células vão estar em outros locais que não o seu local habitual. Essas células, além de estar em outros locais, elas têm que causar um processo inflamatório. Então, isso é endometriose. É quando a mulher tem a parte do útero que menstrua, para ficar mais fácil de entender, fora do seu local rotineiro, fora do seu local habitual. Então, ela fica fora do útero e vai causar principalmente dor nessas mulheres. E aí, doutora Luciana, boa tarde para a senhora também, seja bem-vinda aqui à Sagres TV. Ainda sobre esse conceito, da endometriose, já que ele pode acabar aí se espalhando, existe a possibilidade de causar outros tipos de endometriose, como é o caso da endometriose intestinal, por exemplo? Sim, a endometriose, então eu posso ter essas células em qualquer lugar dentro do abdômen, inclusive até fora. Então, eu posso ter células de endometriose na vulva, há relatos de casos de nariz, então mesmo fora do abdômen da paciente. Mas eu posso ter esses casos, essas células, chegando até rim, então na parte do ureter, que é nosso canalzinho que traz a urina, do rim para a bexiga, eu posso ter um acometimento por essas células. Eu posso ter um acometimento da bexiga, eu posso ter um acometimento do intestino, eu posso ter essas células no diafragma. Então, em toda a cavidade abdominal, eu posso ter essas células uterinas que vão estar causando sangramento. Quando elas causam sangramento, elas vão, o sangue, quando a paciente menstrua, vai menstruar também nessas células fora do lugar, e aí elas vão irritar a cavidade abdominal e vão dar dor na paciente. E o grande problema da endometriose é que ela é sempre evolutiva. Então, é uma doença crônica que vai evoluindo gradativamente, podendo levar a acometimento de órgãos importantes, com obstrução desse canal que desce a urina, que seria a obstrução do ureter, ou com, inclusive, obstrução intestinal, que seria um caso mais agudo e mais grave para a paciente. Doutora, a endometriose atinge cerca de 180 milhões de mulheres, em todo o mundo, sendo 7 milhões apenas no Brasil. Isso segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Eu queria saber da senhora se, apesar desse grande número de pessoas que essa doença atinge, ela é muito falada, as pessoas sabem realmente o que é endometriose, há essa informação por parte das pessoas mesmo, dos cidadãos? O grande problema da endometriose, e talvez por isso o número seja baixo no Brasil, é exatamente porque o diagnóstico não é fácil de ser feito. Para a gente fazer diagnóstico de endometriose, a gente tem que pensar nessa doença, a gente tem que pensar que ela existe. A mulher, ela tem que ter o conceito de que não é normal ter dor. Não é normal ter cólica menstrual importante, ter uma dor que incapacite, que atrapalhe ela a exercer as suas atividades rotineiras. Então, essa dor importante, ela tem que ser levada em consideração e essa paciente tem que chegar ao médico procurando diagnóstico, acreditando que isso não é normal. Esse é o primeiro ponto. Então, o nosso grande problema é que a mulher acaba descobrindo a endometriose em média, 8 anos após o início dos sintomas. Seja por uma negligência da própria mulher, que acha que aquela dor é normal, seja por uma negligência até dos nossos colegas médicos, que estão acostumados que toda mulher tem cólica menstrual. Mas a cólica menstrual que vai piorando com o passar do tempo, que ocorre fora do período menstrual,
ou que é uma dor mais importante, independente da idade, ela tem que ser valorizada. Então, eu posso ter endometriose numa adolescente e posso, inclusive, ter endometriose na pós-menopausa. Ela é mais comum no período reprodutivo da vida da mulher, mas ela pode acontecer também nos extremos e nós só vamos fazer o diagnóstico e conseguir ter um tratamento adequado para essas mulheres se a gente pensar que ela existe. Por isso, a gente vem com um mês de campanha de conscientização da mulher sobre a endometriose, até mesmo para que ela busque ajuda médica e que ela faça o diagnóstico mais precoce. Quanto mais precoce ela fizer o diagnóstico, mais doença na fase inicial vai ser detectada e, consequentemente, um melhor tratamento e menos dor essa mulher vai sofrer ao longo de sua vida. Doutora, a senhora falou aí sobre essa questão da cólica, né, que não é uma coisa normal e que levam até 8 anos para descobrir essa questão da endometriose. Eu queria que a senhora explicasse para a gente quais são os sinais, além da cólica, que a senhora já citou, que as mulheres podem ficar atentas para procurar ajuda, para procurar um médico. Então, o principal é a dor. Então, é a dor menstrual, tanto no período menstrual, que vai piorando ao longo dos meses, como também dor fora do período menstrual, dor na barriga fora do período menstrual. Junto com isso, nós normalmente vamos caminhar com infertilidade, aquela paciente que tem dificuldade para engravidar, e dor na relação sexual. Essa tríade é a mais importante. Cólica menstrual importante, dor na relação sexual e infertilidade. Além disso, ela pode apresentar dor ao evacuar, ela pode ter dor no ânus, dor ao sentar, sangramento ao evacuar, ela ainda pode ter dor nas pernas, importante, ela pode ter urina com sangue, dor ao urinar. Todos esses sintomas diferentes que normalmente caminham associados a uma cólica menstrual importante e infertilidade ou dor na relação sexual devem ser investigados. Antigamente, a gente tinha como padrão ouro a laparoscopia, que é uma cirurgia, na verdade, é uma cirurgia minimamente invasiva, que a gente entra com uma câmera dentro da barriga, dentro do abdômen, e olha se realmente tem focos de endometriose. Hoje, os nossos exames de imagem melhoraram muito e a gente já consegue fazer esse diagnóstico pela ultrassonografia endovaginal com preparo intestinal e pela ressonância com preparo intestinal. Ou seja, a gente consegue fazer diagnósticos mais facilmente e essas mulheres têm que serem realmente submetidas a esses exames, só assim a gente vai conseguir ter um tratamento mais adequado para essas mulheres que às vezes ficam achando que isso não é nada. Por isso a importância, né, doutora Luciana, do Março Amarelo. A gente até vai falar sobre ele já já, mas antes uma dúvida, e eu acredito que quem está acompanhando a gente possa ter essa dúvida também, é sobre a gestação, sobre a gravidez. Quem está sofrendo com a endometriose, quem já descobriu a doença, pode engravidar ou vai ter algum tipo de obstáculo aí para transpor, para chegar nesse objetivo? Pode engravidar, sim. O que a gente sabe é que a infertilidade, ela diminui, a endometriose diminui a fertilidade. Então, se a mulher ia ter em torno de 15% a 25% de chances de engravidar em um mês, isso vai cair para em torno de 10%. Não significa que todas as mulheres que têm endometriose vão ter infertilidade, mas é um alerta para aquela paciente que já sabe que tem endometriose, porque essa mulher tem um risco aumentado. Hoje, o nosso diagnóstico acaba sendo normalmente por conta da infertilidade. O que é isso? Aquela mulher que não consegue engravidar, por isso ela vai procurar o médico para poder ver a causa dessa dificuldade para engravidar e vai achar o diagnóstico da endometriose. 50% das mulheres inférteis têm endometriose. Então, das pacientes que não conseguem engravidar, 50% têm endometriose. Então, ela tem que olhar se está tudo bem
com a parte do aparelho reprodutor. A endometriose ela pode causar infertilidade em vários pontos. Um ponto, a endometriose pode causar pelas aderências que ela forma na parede abdominal, ela pode aderir às trompas, ao ovário, ao intestino, à bexiga, e ela vai causar uma obstrução tubária. Para a paciente ficar fácil de entender, é como se ela tivesse feito uma laqueadura, fez uma cirurgia para não engravidar, ela foi lá e obstruiu as trompas. Então, esse é um dos problemas que a endometriose pode causar. Outra coisa que pode levar à infertilidade é que a endometriose pode fazer acometimento ovariano, ou seja, ela pode fazer endometriomas no ovário. Quando ela faz endometriomas no ovário, ela diminui a quantidade de folículos que essa paciente tem, diminui a reserva ovariana. E para se retirar esse endometrioma, a gente vai precisar às vezes, de operar essa paciente, mexer nesse ovário, que também vai atrapalhar essa reserva ovariana. E, por último, a endometriose também pode atrapalhar a implantação do embrião dentro do útero. Então, a parte do endométrio também pode estar comprometida. Então, nós temos acometimento da endometriose tanto nas trompas, no ovário, como dentro do próprio útero. Por isso, a nossa grande preocupação com a endometriose para o futuro reprodutivo dessa mulher. E aí, mais cedo, ela tem que estar programando engravidar. Porque se eu já tenho uma doença que leva à infertilidade e eu ainda esperar que a idade, por exemplo, seja um outro fator que me atrapalhe, aí nós vamos ter uma sobreposição de duas coisas que vão me atrapalhar em engravidar. Ou seja, a mulher, depois de 35 anos, ela vai tendo uma queda importante na sua reserva ovariana. Se aliado a isso, eu ainda tenho endometriose, então eu vou ter uma piora desse quadro. Então, para a paciente que já sabe que ela tem endometriose, ela tem que tentar engravidar, buscar engravidar antes dos 35 anos de uma forma mais ideal. E se ela passou de 35, não vai engravidar? Não, não é isso. Ela também vai tentar, mas a gente tem que estar ciente que vai ter uma certa dificuldade. Então, aquela paciente que não tem ainda 35 anos, mas também não tem previsão de engravidar, não quer engravidar por agora, o que ela pode fazer? Ela pode fazer a congelação de óvulos. Então, ela congela os óvulos, garante esse futuro reprodutor dela, que aí sim ela pode, mantendo a endometriose estável, ou seja, o que ela vai fazer? Ela vai usar um bloqueio hormonal, um tratamento clínico, para manter essa endometriose estável e esperar a época que ela achar oportuna para que possa engravidar. Então, isso é importante para que as mulheres que já têm diagnóstico já se preocupem em congelar óvulos, em estar de olho na sua reserva ovariana, para que ela não seja, lá na frente, vista com problema. E aí, doutora Luciana, existe cura para a endometriose e qual seria o melhor tratamento? Como que as mulheres podem buscar a melhor forma de tratar a endometriose? Nós não temos cura, infelizmente, para a endometriose. Então, a endometriose é uma doença evolutiva que a medicina ainda não conseguiu ter cura para ela. O que nós temos para a endometriose é o tratamento clínico, esse é o principal, que pode ser feito através de medicamentos. Os medicamentos tanto pode ser um anticoncepcional combinado, que a paciente usa rotineiramente, até o mesmo anticoncepcional que ela usa, ela não pode ficar sem esse bloqueio hormonal. A nossa preferência é sempre para o tratamento, ou seja, que essa mulher evite de ficar menstruando. Também pode ser feito esse bloqueio através do Dienogest ou dos outros progestágenos. Então, todos esses são medicamentos que a mulher vai usar para que ela faça um bloqueio do ovário. Além disso, ela pode ser submetida ao tratamento cirúrgico. Quando, então, nós vamos fazer a cirurgia para essa paciente? O principal fator que determina a cirurgia é a dor da paciente, que não melhora com tratamento clínico. Então, é uma paciente que já tentou medicamentos, já fez de tudo e continua tendo uma dor importante. Então, essa paciente merece ser abordada cirurgicamente.
E na cirurgia, não adianta a gente ir lá e só cauterizar alguns focos de endometriose. Até alguns anos, a gente acreditava que só essa cauterização resolveria. Hoje, nós sabemos que todos os focos de endometriose têm que serem removidos. Se eu deixar algum foco, essa paciente vai ter recidiva da dor. E aí, a grande dificuldade da cirurgia da endometriose é exatamente porque é uma doença benigna, então não é um câncer, mas é uma doença que invade vários lugares, vários tecidos, e a gente tem que tentar ser mais delicado possível para que a gente tire só o problema, já que não é uma cirurgia, por exemplo, para um tratamento de um câncer, mas é uma cirurgia que se torna muito complexa e muito difícil, principalmente porque o nosso objetivo de preservar todos esses órgãos ainda é maior. Além do tratamento cirúrgico, a gente ainda pode lançar mão de mudanças de hábitos de vida. Ou seja, a paciente que tem endometriose, ela precisa de ter uma cabeça boa, para isso ela precisa de atividade física, ela precisa de uma boa alimentação, uma alimentação que seja menos inflamatória, ou seja, menos embutidos, menos enlatados, menos carne vermelha, menos leite, mais verduras, mais folhas, alimentos mais saudáveis, a gente sabe que vai melhorar o processo inflamatório da endometriose. Essa mulher pode usar acupuntura, pode usar outros, musicoterapia, as outras terapias que são usadas para a dor de um modo geral, também vão ter uma resposta para a endometriose. Ela precisa de dormir bem. A mulher que tem endometriose, ela tem que dormir bem. E o grande problema é que a endometriose vai causando uma bola de neve, ou seja, ela não dorme bem. Se você não dorme bem, você vai ficar mais irritado. No outro dia, mais irritado, mais sensível, eu vou estimular mais os meus centros de dor e vou ter mais dor. Então, por isso ela precisa de dormir bem. Enquanto a mulher está dormindo, enquanto nós dormimos, que o nosso cérebro armazena aquilo que ele acha que é mais importante, e é ali que o nosso sistema imunológico ele vai agir para tirar tudo aquilo que não é importante para nós, como as citocinas, por exemplo. Tudo é feito durante o nosso sono, principalmente durante o nosso sono REM. Então, é importante que a mulher que tem endometriose, ela busque ter uma qualidade de vida boa, terapia, que ela tenha uma melhora do controle das suas emoções, da sua mente mesmo, para que ela tenha, aliada ao tratamento clínico medicamentoso e, quando necessário, ao tratamento cirúrgico, a melhor resposta para o tratamento. Doutora Luciana, eu queria saber, você já citou, né, na verdade, essa questão das idades, que pode chegar tanto em adolescentes quanto em mulheres já mais velhas, mas eu queria saber sobre o diagnóstico precoce. Ele, de fato, ele ajuda no tratamento e vou fazer uma pergunta dupla para a senhora, que é a respeito da idade adequada de levar as meninas, as adolescentes ou até jovens, né, ao ginecologista. Tem uma idade certa? Ainda é um tabu? Como isso funciona? A partir do momento que a menina menstruou, ela já pode ser atendida pelo ginecologista. Os pediatras ainda atendem essas meninas até 21 anos, alguns deles, principalmente os herbiatras, que são os pediatras ou até mesmo os ginecologistas que acompanham adolescentes. Mas a partir do momento que ela teve a primeira menstruação, ela já pode ser levada ao ginecologista. E mesmo que ela não foi no ginecologista, o próprio pediatra pode estar encaminhando essa adolescente para o ginecologista se ela tiver uma dor importante, uma cólica menstrual muito importante. Então, o mais importante, na verdade, não é só a consulta, é a população, de um modo geral, pensar que não é normal a menina ter uma dor que ela não consiga ficar na escola. Se tentou o tratamento clínico e ele não melhorou com os analgésicos convencionais para a cólica menstrual, essa menina tem que ser avaliada. E aí o diagnóstico que você perguntou, hoje, o principal, ultrassonografia endovaginal com preparo intestinal
ou ressonância pélvica com preparo intestinal. Então, na menina adolescente que não tem relação sexual, a gente pode fazer a ressonância, que vai ver bem os focos de endometriose. A idade que eu já tinha comentado, então ela acomete principalmente o período reprodutivo. Então, a partir do momento que a menina menstrua até a menopausa, é o nosso período reprodutivo. Ela tem um pico, mais ou menos, de atingir assim, a média de diagnóstico por volta dos 35 anos de idade, 39 anos, mas é mais frequente no período reprodutivo. Até porque uma das coisas que faz o diagnóstico é a dor na relação sexual. Então, às vezes, quando a paciente é muito jovem, ela não tem diagnóstico ainda porque ela tem só a cólica menstrual. E aí, a partir do momento que ela inicia a vida sexual, começa mais sintomas e ela vai ver que tem realmente alguma coisa de errado para estar procurando uma ajuda. Então, o objetivo maior é não achar que qualquer dor é normal. É uma dor que melhore com analgésicos normais, tudo bem, é uma dor que é a mesma dor que eu sinto desde que a primeira menstruação que eu tive, ela não vem piorando, ela não vem mudando ao longo do tempo, é cólica menstrual. É uma dor que está ficando cada dia mais intensa, cada dia está me atrapalhando mais nas minhas atividades. Essa dor provavelmente não é normal e até que prove o contrário, ela tem que ser investigada. Nós estamos aí há poucos dias, né, menos de uma semana, doutora Luciana, do Dia Internacional das Mulheres, né, o Dia da Mulher do dia 8 de março. E março é, então, o mês da campanha Março Amarelo, que faz esse alerta sobre a endometriose. De que forma que a campanha pretende chegar até esse público? Doutora Luciana, como essa informação vai chegar até essas mulheres para que essa doença seja prevenida, se possível, e também mais orientações, mais informação possa chegar até elas? O principal que a gente está fazendo aqui agora é a ajuda da mídia de estar orientando essas pacientes, avisando essas mulheres que não é normal ter dor. A mulher tem isso na cabeça, que eu tenho que menstruar, eu tenho que ter cólica menstrual, e a mulher tem que começar a entender que isso não é normal. O normal é ela não ter uma dor incapacitante. E aí, quanto mais de mulher para mulher isso for sendo comentado, isso for sendo falado, então aí a importância da rádio, da TV e das próprias pessoas que estão assistindo a nós nesse momento, estar passando para suas amigas, para os seus familiares, para que essas mulheres tenham informação e que façam consulta anualmente para poder ter esse diagnóstico sempre mais precoce. Doutora Luciana, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco no Tom Maior e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Paloma. Obrigada, Johan. E boa tarde para vocês, boa tarde para todas as mulheres. E o que a gente espera é que realmente a mulher vá atrás de diagnóstico e não ache que a dor que ela sente é normal. Muito obrigada. Por nada. Sobre a campanha Março Amarelo